Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Nós vamos agora para o nosso terceiro vídeo do módulo O Perfil, Caráter do Missionário do Sertão. Nós estamos abordando de uma maneira ampla as bases do caráter do missionário, com o fim de depois a gente mostrar especificamente sobre o perfil do missionário no contexto do sertão nordestino. Bom, como de costume, a gente tem procurado aqui apresentar alguns livros, indicar. Eu quero aqui iniciar apresentando o livro Cidades do Interior, uma proposta missionária. Ele é do Sérgio Lira, foi publicado pela o Betel Brasileiro e a editora Ultimato. Eu vou mostrar aqui o conteúdo do índice só para despertar a curiosidade, para que cada um de vocês possam ver a importância desse livro. Aqui ele vai falar sobre o Nordeste de hoje, ele vai mostrar também o Nordeste de ontem, no capítulo 1. Vai contar um pouco da história, né? Desde, por exemplo, o processo escravagista, a questão do catolicismo, da pobreza e do protestantismo também no Nordeste. No capítulo 2 ele vai falar sobre a evangelização das cidades do interior, que é muito interessante esse capítulo. O capítulo 3 eu também gostei bastante porque ele fala sobre os aspectos sociomissiológicos das cidades do interior. Não é interessante isso aqui? E também no capítulo 4, que é o último, ele vai falar sobre uma proposta missionária para o interior. Vai trazer algumas aplicações, vai falar desde a questão ética, a remodelação da formação teológica e missional, e uma proposta de estratégia missionária. Gente, muito bom esse livro, tá? Eu indico Cidades do Interior, uma proposta missionária, do Sérgio Lira. Um outro livro que eu vou indicar, eu sou suspeito de falar desse autor, que é o Ronaldo Lidório, que é um exemplo de missionário. Claro, ele trabalha com missões transculturais, desde na África, agora no Amazonas, trabalha sempre com povos não alcançados. Eu vou indicar o livro dele, esse aqui foi até o primeiro livro que eu li, do Ronaldo Lidório, Missões, o Desafio Continua, da editora Betânia. E assim, eu recomendo que leiam tudo que vocês puderem do Ronaldo Lidório, um autor muito bom. Vocês vão ver que no vídeo anterior eu apresentei um livro dele sobre liderança e integridade. E, de uma forma geral, ele vai apresentar a importância, a sublimidade da tarefa de compartilhar o Evangelho. Tá? Então, não é um livro específico sobre missões no sertão. Ele vai falar de um modo geral. Ronaldo Lidório atua muito com os povos não alcançados. Tá? Então, são esses dois livros que eu quero indicar dessa vez. Bom, para o nosso terceiro vídeo, nós queremos falar sobre os distintivos do caráter missionário. Como assim? Quais são os atributos do caráter do missionário? Coloquei o primeiro, que é conversão. Gente, eu falei no vídeo anterior que triste é o campo que tem missionários sem caráter. E o pior, triste é do campo de missionários não convertidos. Você fala, é possível? Sim. E eles dão um trabalho. Então, o primeiro atributo aqui do cara do missionário é o quê? Que ele é convertido. O missionário, antes de qualquer coisa, é uma pessoa convertida, liberta, transformada, salva por Cristo. O segundo eu coloquei chamado. Mas eu tenho que explicar e ter muito cuidado para explicar isso aqui, porque assim, a gente vê na Bíblia tem o chamado profético, o chamado apostólico, etc. Como a gente está falando de missões, a gente entende que a igreja inteira é chamada para missões. A igreja inteira é enviada para missões. A gente precisa também distinguir a diferença entre chamado e direção. O que seria isso? A gente fala assim, eu fui chamado para fazer missões na Índia. Não, você foi chamado para ser missionário e a direção que você está tendo é de ir para a Índia. Então, o chamado é uma coisa, a direção é outra. Chamado é o que você foi escolhido para fazer, para ser. E direção é o local onde você vai fazer. É onde você vai cumprir o seu chamado. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o chamado de Jeremias, eu até anotei aqui esses dois versículos, Jeremias 1, do versículo 4 ao 5, fala assim,
A mim me vê, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Aqui fala sobre o chamado específico de Jeremias, o profeta. E Deus o levanta, o consagra, o constitui como profeta às nações. Assim, de um modo geral, o chamado da igreja, ele é um chamado irrevogável, intransferível. É tarefa da igreja. Deus não tem plano B. É a igreja, a noiva de Jesus, que cumprirá todo esse propósito debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Quando Deus chama, ele chama de maneira eficaz, de maneira graciosa. Ninguém entra no nome de Deus sem ser chamado. E ninguém sai quando é chamado. Deus não se frustra. Às vezes a gente pensa que Deus mudou de planos, como a gente vê lá Paulo querendo ir para uma região, o Espírito Santo impede. Algumas vezes a Bíblia fala ali que o Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus impede Paulo de ir e manda para outro lugar. A gente pensa assim, será que Deus mudou de plano? Não, Deus não mudou de plano. Nós é que mudamos de plano. Porque Deus é firme. Ele é imutável no seu caráter. Os planos dele não são atrapalhados. Então, o que nós vamos observar é que Deus ele chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, de idades diferentes, para ministérios diferentes. Todos os ministérios têm algo em comum, que é o objetivo de cada um: glorificar a Deus em todas as coisas. Então, a chamada divina, ela não é fundamentada no mérito nosso, é na graça. Nenhum de nós merece servir esta causa. É privilégio? Sim, porque Deus derramou a graça dele e nos chamou para esta obra. Pessoas de diversos lugares. Não tem ninguém que foi salvo, que Deus não tem um propósito que vá além da salvação. Nós somos salvos para a adoração a Deus. Nós adoramos com o propósito de anunciar a glória dele. Missão existe para a glória de Deus. Aqui a gente observa que todos nós somos chamados para a salvação, para a adoração a Deus e para servir a Deus nas mais diversas áreas, nos mais diversos ministérios. Porque toda a chamada divina é fundamentada na graça e não no mérito. Ninguém pode dizer, eu mereço ser missionário. Não. É privilégio ser missionário. É graça de Deus. Mas além da conversão e do chamado, nós temos que pensar também sobre os atributos do caráter do missionário, é a santificação. Eu fiz aqui a separação de 2 versículos da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, são os versículos 15 e 16, que falam assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Olha só, Deus é santo e o povo de Deus também tem que ser santo. Bom, o maior legado de um missionário é a sua fidelidade ao caráter piedoso e íntegro. Esse é o maior legado. Como pastores, quais são os pastores que mais marcam a nossa vida? Quais são os missionários que mais marcam a nossa vida? São aqueles que são piedosos, que têm caráter, que são íntegros. É isso que chama a atenção. E você só percebe essa integridade, como eu disse no vídeo anterior, quando você vê os detalhes dessa pessoa. Como que ela trata os familiares, os amigos, como que ela age nas redes sociais. Quando você convive, porque a reputação você vê de longe. Agora o caráter você só consegue ver de perto. E são esses pastores, esses missionários que marcam a nossa vida, aqueles que têm uma integridade, um caráter transformado. O obreiro, ele lidera por meio de sua vida, seu exemplo. Bem também através dos seus lábios, do que fala, porque tem gente que despreza o falar, diz que só tem que agir. Não, nós não temos que escolher entre falar e agir, nós temos que falar e agir, só que o nosso agir tem que ser condizente com o nosso falar. E integridade é muito mais importante do que sucesso, isso é muito importante para o nosso entendimento.
E a evidência de que nós fomos salvos é exatamente a santificação. Isso que eu quero mostrar. Somos salvos para realizarmos boas obras. E somos salvos pela graça. A graça é o fundamento da salvação. Mediante a fé, o instrumento da salvação. Não pelas obras para que ninguém se glorie. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode se gloriar. Porque não é por obras, é pela graça de Deus mediante a fé. E qual é o papel das obras? O papel das obras é o quê? É evidenciar a nossa salvação. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para realizarmos boas obras. Ou seja, nós não nos santificamos para sermos salvos. Nós somos salvos para a santificação. A santificação é a evidência da nossa salvação. E um missionário transformado, que tem o caráter de Cristo, que tem o caráter missionário, ele que tem mudança de vida, isso vai ser evidenciado através da santificação, das boas obras. Mas além da conversão, do chamado e da santificação, nós temos também a compaixão. Sim, devemos ter compaixão uns pelos outros. Mas tem uma coisa interessante. Alguém disse assim, eu vou citar o nome, é o Vance Havner. Ele disse assim: o principal requisito de um missionário não é, como temos ouvido tantas vezes, ter paixão pelos perdidos, mas ter amor por Cristo. Eu coloquei esse ponto, que faz parte sim dos atributos distintivos do caráter do missionário, compaixão, porque realmente ele tem que ter compaixão. Mas aqui não é o principal requisito. O principal é amor por Cristo. Porque quanto mais amamos a Cristo, mais amor teremos pelos perdidos. Então, não é quanto mais amor tivermos pelos perdidos, vamos ter amor por Cristo. Não, é o oposto. Se nós amamos a Deus, amaremos o nosso próximo. Se nós amamos a Cristo, amaremos a tarefa missionária, os perdidos. Nós não vamos invalidar a compaixão. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. E ele provou isso quando entregou o Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar. Porém, devemos nos atentar para uma coisa muito importante, que a nossa paixão por Cristo será o combustível para a nossa paixão ou compaixão para com o próximo, para com as vidas. E, por último, relacionado ao caráter, os distintivos do caráter do missionário, os atributos do missionário, é o compromisso. Gente, trabalhar com pessoa não convertida, pessoa descompromissada, é dar dor de cabeça. Tem que ter compromisso. O que é compromisso? É a pessoa que decidiu ter aquilo como um essencial, aquilo que não pode faltar. É a pessoa que decidiu ter a obra missionária como prioridade, que ela decidiu no coração que tudo que tentar impedir ela de fazer a obra de Deus, ela vai lutar contra isto, porque ela é a favor do avanço da obra. Ela tem esse compromisso, ela vai buscar disciplina, ela vai buscar cada dia mais se dedicar. Isso tem a ver com disciplina, com dedicação, com prioridade, com renúncia, com abnegação. Compromisso. Então, nós encerramos por aqui, mostrando que os distintivos dos atributos e atributos do caráter do missionário têm a ver com conversão, chamado, santificação, compaixão e compromisso. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.